Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eletrônica Sem Cortes. E nesse vídeo eu trago para vocês aqui uma fonte chaveada do televisor Philips 32 PFL 4017G. Essa fonte, além deste modelo, é usada em outros modelos desse chassi TPM 9.2L LA. Eu vou colocar inclusive na descrição do vídeo aí alguns outros modelos onde essa fonte é utilizada. O código da fonte é o 715G5194-P02-W20-002S. O defeito dessa fonte é o seguinte: ela possui duas fontes incorporadas na mesma placa. A fonte de standby, que fornece 5 volts, e a fonte principal, que fornece 12 e 24 volts. O defeito é que a fonte principal não funciona, a fonte de 12 e de 24, somente a fonte de 5 volts. Essa fonte, a fonte principal, ela funciona somente com um comando vindo da placa principal do televisor, que é o comando PS-ON. Só que aqui, mesmo com o comando PS-ON, essa fonte não está funcionando, certo? Eu tenho aqui esse testador aqui de fonte, que testa esse tipo de fonte chaveada e que, como recurso próprio, ela tem a tensão de PS-ON, que volta para habilitar a fonte principal e gerar os 12 e os 24 volts. Aqui o conector, nós temos aqui a tensão de 12, os GNDs aqui, os terras da fonte, 24 volts, o comando PS-ON, os 5,2 que vão para a placa principal para alimentar o microprocessador e demais funções, e esse P-OK, que informa para a placa principal que a fonte de 5,2 está ok. Então essa tensão de 5,2, ela é produzida sem comando algum. Basta você plugar a fonte na rede, que já é produzida a tensão de 5,2 volts, ok? Então nós vamos ligar agora a fonte para vocês verem como está aqui o funcionamento dela. Muito bem, fonte conectada à rede elétrica. O que nós temos aqui é o acendimento da lâmpada da tensão de 5 volts. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada dupla, onde nós temos aqui o acendimento maior dela, que corresponde à tensão de 12 volts, e essa lâmpada que corresponde à tensão de 24 volts. Essa parte da lâmpada que está acesa aqui é somente da tensão de 5 volts. Então nós não estamos tendo, mesmo com o comando PS-ON aqui, nós não estamos tendo as tensões de 12 e de 24. Então a gente vai averiguar agora o que pode estar acontecendo com essa fonte. Esse é o esquema elétrico da fonte principal. Nós temos aqui o circuito integrado gerador de PWM, gera a onda quadrada. Essa onda quadrada ela vai chavear esse transistor MOSFET. Aqui o transformador Chopper e aqui o secundário da fonte, onde nós temos aqui a tensão de 12 volts e aqui a tensão de 24 volts. Então, essas duas fontes aqui não estão sendo produzidas, essas duas tensões aqui não estão sendo produzidas. Para que essa fonte possa produzir as tensões no secundário, é necessário que esse circuito integrado seja alimentado pela tensão de VCC. Essa tensão de VCC, ela vem do comando PS-ON, certo? Então, a primeira coisa é a gente ver se mesmo com o comando PS-ON, se está chegando essa tensão aqui de alimentação. Porque se não estiver chegando, a gente tem que investigar no circuito ali qual é o problema. O VCC1 é a tensão que vem do comando PS-ON, aqui e aqui, certo? Então, nós vamos medir aqui esse circuito integrado, o pino 7, que é o pino de VCC, para ver se temos aqui a tensão para funcionamento do gerador de PWM, ok? Também é necessário, pessoal, que nós tenhamos aqui
no chopper aqui, na entrada do chopper, a tensão retificada e filtrada da rede elétrica em torno de aproximadamente 170 volts. Se nós não tivermos essa tensão aqui, também não adianta funcionar o circuito integrado com a tensão de VCC que vem do comando Power On, se nós não temos a tensão aqui. Então nós vamos verificar a tensão de aproximadamente 170 volts aqui e também a tensão para funcionamento do gerador de PWM, certo? Muito bem, pessoal. Para facilitar aqui, eu soldei um fio no negativo da ponte retificadora e coloquei na ponta de prova do multímetro, na ponta preta. E agora nós vamos medir aqui a tensão no dreno aqui do MOSFET. Então nós temos que ter aqui aproximadamente 160, 170 volts aqui, correto? Que indica que para trás aqui não tem nenhum problema. Então a primeira coisa nós vamos verificar a tensão aqui. Depois a gente vai verificar a tensão, se existe a tensão de VCC aqui no circuito integrado, gerador de PWM. Então primeiramente a tensão retificada e filtrada de 160 volts aqui no dreno do MOSFET. Muito bem, a ponta conectada aqui no dreno. Temos aqui aproximadamente 170 volts, certo? Então, está tudo ok aqui para trás. Existe a tensão aqui para chavear. Agora nós vamos ver a tensão de VCC do circuito integrado gerador de PWM. Pessoal, agora nós vamos medir a tensão de VCC aqui no circuito integrado gerador de PWM. É o segundo pino aqui, o pino 7. Vou pegar nesse resistor aqui que vai lá também. Fica mais fácil aqui. Eu coloquei também a ponteira preta fixada aqui no fio. Ali. E estou medindo aqui a tensão de VCC. Temos aqui aproximadamente 13 volts. Ou seja, temos a tensão de VCC para funcionamento do gerador de PWM, certo? Pessoal, eu medi a tensão de VCC do circuito integrado gerador de PWM e constatei que temos lá a tensão de aproximadamente 13 volts. Fazendo uma inspeção visual na placa aqui por cima, eu observei que existe um pequeno, não sei se está dando para ver aqui na câmera, pelo vídeo, um pouco carbonizado aqui nesse resistor. Esse resistor é o resistor que fica entre o source e o negativo da fonte primária. Eu fui medir esse resistor aqui agora e ele está aberto, ok? Então eu vou fazer alguns testes aqui. Além desse resistor que eu testei, vou fazer um teste a frio em alguns componentes em volta aqui do chaveador, nessa fonte primária aqui, ok? Muito bem, pessoal. Retirei aqui o resistor. Tem realmente um sinal de carbonização aqui. E fiz um teste no circuito desses componentes em volta aqui. Tudo ok, menos o transistor chaveador totalmente em curto. Então retirei aqui o resistor e o transistor chaveador. Esse resistor é esse resistor aqui, ó, R9108, 0,27 ohms. Esse resistor, a finalidade dele, ele é um sensor de corrente para o circuito integrado. Certo? Então temos aqui um problema no chaveador, que está em curto, e no resistor aberto. Agora eu vou substituir e a gente volta para fazer os testes. Muito bem. Transistor MOSFET substituído, resistor de source para terra também substituído. Agora nós vamos ligar e verificar se a fonte volta a funcionar, ok? Muito bem, pessoal. Fonte conectada à rede elétrica e temos aqui as duas lâmpadas acesas, de 12 e a de 24. Problema resolvido. Pino Power On aqui conectado, né? Se ele estiver desconectado, a fonte não funciona, a fonte principal não funciona. Então eu vou até retirar ele aqui para vocês verem, ó. Quando eu retiro, só funciona a fonte de standby, de 5,3 volts.
Se ao consertar, ao trocar, como eu troquei aqui, o chaveador e o resistor, se a fonte não funcionar, aí nós teremos que verificar se o circuito integrado está produzindo o sinal PWM. Teremos que medir lá no gate do MOSFET para ver se existe o sinal PWM lá. Se não tiver, muito provavelmente pode ser o circuito integrado gerador de PWM. Ok, meus amigos? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, recomende para os seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aqui as nossas novidades, ok?